Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal com o professor Michel. A gente vai estudar hoje sobre a equação do segundo grau, aula 4. Já tem 3 aulas aqui postadas no canal, tá certo? E aí, se vocês quiserem, acesse a playlist aí, que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, para vocês se interarem melhor do assunto. É muito importante que vocês assistam todas as aulas. Hoje a gente vai aprender a resolver equações do segundo grau. Na aula passada eu ensinei a resolver equações incompletas. Hoje a gente vai aprender a resolver equações completas e a fórmula também que a gente vai utilizar, conhecida como a fórmula de Bhaskara, serve também para você resolver equações incompletas. Fórmula de Bhaskara é essa aqui: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Isso daqui é a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva. E essa fórmula aqui, se a gente quiser, a gente pode usar ela nesse outro formato aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Essas duas fórmulas aqui, elas são iguais. É a mesma coisa. Tanto faz você usar essa situação aqui, como você usar essa situação aqui que a gente faz o discriminante. Particularmente, eu acho melhor utilizar essas duas fórmulas aqui, ó. Faz o delta, depois que faz o delta, resolve aqui a partezinha do x. Se você perceber, tudo que tem dentro aqui da raiz quadrada, a gente está chamando de delta, tá vendo? É a mesma coisa. Depois a gente substitui. Eu acho mais simples usar essa situação. Ah, mas se você acha mais simples usar essa parte aqui, é a mesma situação, não muda nada, o resultado vai ser o mesmo, tá? Você vai encontrar as mesmas raízes, tanto o x1 como o x2 vão ser o mesmo valor. Então vamos lá para os exemplos. Ó. Vamos resolver as equações. Então a primeira equação aqui, na letra A, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver, como aqui é uma equação completa, é a gente identificar os coeficientes, quem é o A, quem é o B e quem é o C. No caso aqui, o A é o número que está com x ao quadrado. Tem algum número aqui, algum coeficiente que está com x ao quadrado? Não, então nesse caso o A vai ser quanto? O A vai ser 1, ok? O B é o número que está junto com x. B vai ser quanto? Menos 5. Sempre que tiver negativo a gente vai utilizar um parênteses, tá certo? E o C é o número que está sem a letra x, é o termo independente. Então o C vale quanto? 6 positivo. Então C é 6. Feito aí, A é 1, B é menos 5, C é 6. Vamos para a fórmula. Primeiro delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como é que a gente resolve? É bem simples. Você vai pegar aqui ó, no lugar do B e vai substituir pelo seu valor. Quanto é que o B vale? Não é menos 5. Então, no lugar do B aqui, a gente vai colocar o menos 5. Ó, menos 5 ao quadrado. Esse menos 4 aqui vai repetir, ele é fixo, é da fórmula, nunca vai mudar. Vezes, no lugar do A, a gente vai colocar aqui valor. Qual for o valor do A? 1. Então, a gente vai colocar 1. E no lugar do C, C valeu quanto? 6. Então, no lugar do C, a gente vai colocar o 6. Feito isso aí, é só a gente resolver agora. Eu tinha uma expressão algébrica, agora basicamente eu tenho uma expressão numérica, né? Para resolver essa equaçãozinha aqui é simples. Ó. Você vai resolver duas coisas separadamente. A potência, e depois que resolver a potência, a gente vai resolver a multiplicação. Então, menos 5 ao quadrado. O que é isso aqui? É menos 5 vezes menos 5. Então, a gente faz 5 vezes 5, 25, e menos com menos vai dar mais. Então, o resultado vai ser mais 25. Toda vez aqui nessa parte do b ao quadrado, mesmo que o valor esteja negativo, o resultado sempre vai ser positivo, já que está elevado ao quadrado. Então, na prática, é só a gente fazer 5 vezes 5, 25. Esse sinal aqui, ó, depois dele para frente, do 4 aqui para frente, tem algum sinal de menos aqui nessa parte que eu marquei na segunda parte? Não, né? Do 4 aqui até o 6 não tem nenhum sinal de menos. Então, a gente repete esse sinal aqui e multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta vai ser igual a 25 menos 24. O resultado é delta igual a 1.
Então, a primeira parte eu já consegui resolver. O delta vale 1. Vamos agora resolver a parte do x. Ó. A formulazinha x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, aqui, para resolver, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma substituição que a gente fez aqui no delta. Ó. O que é que eu tenho aqui? Não é menos b? Então, no lugar do b aqui, vai entrar qual valor? B foi quanto? Menos 5. Então, no lugar desse b aqui, a gente vai colocar o menos 5. Vai ficar assim, ó. Menos 5. Professor, por que ficou dois sinais de menos? Tem um menos aqui da fórmula, e como o b aqui é negativo, então são dois sinais. O da fórmula e o sinalzinho do b. Dois sinais, ok? Esse mais e esse menos a gente vai repetir, e raiz quadrada de delta. No lugar do delta eu vou colocar quanto? O valor que eu achei aqui foi 1. Ó. Então, a gente vai colocar 1. Mais ou menos raiz quadrada de 1. Sobre 2 vezes A. No lugar do A, entra de novo o número 1. Ó. 2 vezes 1. Fez as substituições, você trocou as letras pelos seus respectivos valores, pelos seus números. Agora, o que é que a gente faz? A gente vai resolver aqui três coisinhas. Perceba que aqui, ó, no início, eu tenho dois sinais de menos aqui, ó. Então, você vai fazer o jogo de sinal com esses dois sinais aqui, ó. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, mais 5. Esse mais esse menos você vai repetir e vai tirar essa raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Então, mais ou menos 1. E resolve também essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 1, o resultado é 2. Então, basicamente, eu resolvi três coisinhas. O quê? Jogo de sinal, menos com menos, mais 5. Tirar a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E resolver a multiplicação. 2 vezes 1, o resultado é 2. Feito isso aí, perceba que eu tenho dois sinais aqui, ó, um positivo e um negativo, mais e menos. Então, a gente vai ter 2x, um que a gente vai chamar de x uma linha e o outro que a gente vai chamar de x duas linhas. Ou x1 e x2, se você preferir. E aí, como é que vai ser esse x1 e esse x2? Vai ser tudo que está aqui, ó, mais 5, esse 1 e esse 2. A diferença é que a gente vai separar esses sinais. Em um vai ficar positivo e no outro vai ficar negativo, assim, ó. X, uma linha, vai ser igual a mais 5. Aí aqui no meio, agora, eu pego só um sinal. Vou pegar o sinal de mais. Mais 1 sobre 2. Então, isso vai ser o x, uma linha. E o x, duas linhas, professor? Mesma coisa que está aqui, ó. Mais 5. Agora, no meio, eu vou pegar só o sinal de menos. Menos 1 sobre 2. Então, veja que eu separei, ó. Nenhum no x1 eu peguei o sinal de mais. E no x2, x duas linhas, eu peguei o sinal de menos. Ó. Certinho? Agora é só resolver. Vamos resolvendo aqui o x1. Como aqui os sinais são iguais, positivo e positivo, sinais iguais você vai somar e vai conservar sempre o sinal do maior. 5 mais 1, o resultado é 6 sobre 2. Sinal do maior, o maior é 5, então é positivo. Mais 6 sobre 2. 6 dividido por 2, o resultado é 3. Como está positivo, não precisa colocar o sinal de mais, não. E no x2, perceba que os sinais são negativos. Ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Se os sinais são diferentes, você vai diminuir. 5 menos 1, o resultado é 4 e vai conservar o sinal do maior. No caso, o maior é 5, então fica positivo. Mais 4 sobre 2. E agora é só dividir. 4 dividido por 2, o resultado é 2. 2 positivo, não precisa colocar o mais, coloca simplesmente o 2. Então, as raízes dessa minha equação, a solução dessa equação vai ser o quê? 3 e 2. 3 é uma solução e 2 é a segunda solução. Certinho? Pessoal, vamos para o exemplo B aqui. A equação que a gente tem é x² mais 3x menos 10 igual a 0.
Então, primeira coisa, identificar, determinar quem é o A, o B e o C. No caso, o A vai ser o número que está com x ao quadrado. Como aqui não tem nenhum valor, o A é 1. O B é o número que está com x. Então, no caso, o B é o 3, 3 positivo. Preciso colocar o 3. E o C é o número que está sem a letra x. No caso, o C é o menos 10. Sempre que for negativo, lembre de usar o parênteses. Então, usando a formulazinha do delta aqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é substituir o B. No lugar do B, a gente vai colocar aqui número, o 3. Então, vai ficar assim, ó, delta igual a 3 ao quadrado, substituir aqui o B pelo 3, ó. Esse 4 aqui a gente repete, menos 4, ele é fixo da fórmula, não vai mudar, vezes A, o A vale quanto? O A vale 1, então vamos substituir aqui, ó, o A por 1, tá aqui, vezes C, o C vale quanto? Menos 10, então no lugar do C, vai entrar aqui, ó, menos 10. Feito todas as substituições, a gente vai resolver duas coisinhas separadamente. A potência, aqui vai me dar um resultado, e a multiplicação vai me dar outro, certinho? Então, ó, delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, o resultado é 9. Depois do 4 aqui tem algum sinal de menos? Tem um sinal de menos aqui. Então, sempre que aparecer sinal de menos, depois desse 4 aqui, você vai fazer jogo de sinal com esse sinal de menos aqui, que é da forma. Menos com menos, o resultado é mais, e aí você multiplica normal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, o resultado é 40. Somando isso aqui, 9 mais 40, o resultado é 49. Então, já achei aqui o valor do delta. Bem simples, né? Quando vocês forem fazendo, vocês forem praticando, vocês vão ver como é simples. No início parece complicado, mas depois que a gente pega o jeito, é rapidinho para fazer. Vamos para a segunda parte aqui da fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, mesma coisa a gente vai substituir aqui, né? No lugar do b, vai entrar que valor? O número 3, foi o valor que a gente encontrou aqui, ó, o b, certo? Então, vamos substituir, menos 3. Lembre-se, tem um menos aqui da fórmula. Então, se o b não tiver sinal, ainda vai ter um sinal de menos. Se o b for negativo, vão ter dois sinais, como a gente fez no exemplo A. Esse mais esse menos aqui a gente vai repetir. E no lugar do delta aqui, vai colocar o valor que a gente encontrou, que é 49. Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes A. No lugar do A, a gente vai colocar aqui valor. Qual foi o valor do A? O valor do A foi 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Pronto, e agora? A gente vai resolver três coisinhas. Jogo de sinal, aqui se tiver. Não tem dois sinais para fazer jogo de sinal, então repete. Esse mais e esse menos repete também. Tira a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada é 7. E resolve a multiplicação. Já tirei a raiz quadrada. Resolvendo aqui a multiplicaçãozinha. 2 vezes 1, o resultado é 2. Pronto, agora a gente vai fazer o x', x1' e depois o x2'. No x1' vai ficar o quê? Menos 3. Pega só o sinal de mais aqui do meio, ó, mais 7 sobre 2. E no x2', menos 3. Pega só o sinal de menos agora. O de mais eu já usei. Agora vai ser só o de menos. Menos 7 sobre 2. Feito aí o x1' e o x2', a gente vai resolver. No x1' aqui, ó, perceba que os sinais aqui são diferentes. Ó. É menos 3 mais 7. Então, como os sinais são diferentes, você vai diminuir. 3 menos 7 ou 7 menos 3, o resultado vai ser quanto? 4. Então, vai ficar 4 sobre 2 com o sinal do maior. Que é o maior, 3 ou 7? É o 7. Então, vai usar o sinal de mais. Mais 4 sobre 2. Agora é só dividir. 4 dividido para 2, o resultado é 2. Está positivo, não precisa colocar o sinal, ok? Vamos para o x duas linhas aqui. Ó.
Menos 3, menos 7. Então, perceba que os sinais são iguais. Nessa situação, a gente vai somar. 3 mais 7, o resultado é 10. E coloca o sinal do maior. O maior aqui foi o 7, né? O valor absoluto é o 7, então vai ficar com o sinal de menos. Menos 10 sobre 2. Agora é só dividir. 10 dividido para 2, o resultado é 5. Como aqui está negativo, permanece o sinal de negativo, menos 5, fica sendo a resposta. Então, as soluções, as raízes, para essa equação que a gente tem aqui, x ao quadrado igual a mais 3x menos 10 igual a 0, as raízes, as soluções vão ser o quê? X igual a 2 ou x igual a menos 5. Sempre que for uma equação de segundo grau, vai ter duas soluções. Ok? Entendido? Pronto, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.